Graça e paz, queridos. Bom dia a todos. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Já estou me sentindo em casa. Amém. Que bom poder compartilhar essa palavra aos nossos corações. Hoje estou realmente muito impactado com o que estou percebendo, essa atmosfera de adoração, né? Entendo os novos começos e os pequenos começos e consigo contemplar pela fé o que Deus vai fazer na vida de vocês. Uau, que coisa linda, que coisa linda. Amém, queridos? Graças a Deus. Como eu disse ontem, né, você que já trouxe aí seu papel, sua caneta, já pegue aí, ok? Se você não trouxe papel, rabisque na sua Bíblia, ok? Pastor, mas eu só estou com a Bíblia no celular. Então, coloque no modo avião o seu celular e abra um bloco de notas, de anotação. Amém, queridos? Então, ligue a sua Bíblia aí. Vamos estar fazendo uma leitura. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Quem encontrou já pode se colocar de pé. Vamos estar fazendo essa leitura. Apenas 7 versículos. Graças a Deus. Amém? Estão despertados, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse Eliseu: ide. E disse um dos discípulos: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. E ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém, queridos? Feche os teus olhos e não a tua Bíblia. Peça que o Espírito Santo de Deus fale contigo nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos, ó Pai, diante do Senhor, sedentos da Tua palavra, sedentos, ó Pai, da Tua presença. Sê conosco, renova nossas forças, nos dê, Senhor Deus, entendimento, permita que os nossos pensamentos estejam cativos no Senhor, permita, Senhor, que a nossa mente, a nossa atenção, o nosso foco esteja na Tua palavra. Senhor Deus, permita que o nosso coração esteja quebrantado e ensinável, de tal maneira que a Tua palavra possa habitar em nós e possa fluir através de nós. Maravilhoso Deus, eis aqui a Tua igreja, Pai, sustenta os Teus filhos, renova as forças. Sim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a capacitação do alto sobre as nossas vidas. Senhor, também, ó Pai, nós repreendemos todo espírito de distração, tudo aquilo, ó Pai, que estiver tentando, ó Pai, distrair a Tua igreja, tudo aquilo que está tentando, ó Pai, tirar o foco da Tua igreja agora, em nome do Senhor Jesus, está repreendido. Cai por terra toda distração, e que seja o Senhor o nosso alvo, o nosso foco, o nosso objetivo, seja o Senhor, ó Pai, o centro de tudo
tudo na nossa vida. Sim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Faz em nós morada, faz, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, que nessa manhã, ó Pai, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, cure, vai trazendo cura, Senhor, em nós, vai trazendo cura, ó Pai, para a igreja, vai trazendo cura para a cidade. Senhor Deus, eu creio, ó Pai, que é chegado um tempo de alinhamento, um tempo de sincronizar o nosso coração com o Teu coração, e que seja o Senhor, ó Pai, levantando os Teus filhos como agentes da paz, agentes de cura, agentes de ressuscitar os Lázaros, agentes, sim, ó Deus, de missão, ó Pai, nesta cidade, e que Teu nome seja exaltado, ó Pai, através da vida desta igreja, nesta cidade, que essa cidade possa, sim, ó Deus, ter os 4 cantos, ó Pai, totalmente evangelizados, totalmente alcançados, que em cada casa dessa cidade haja salvação, haja paz, haja luz, haja milagre. Sim, Deus, nós declaramos, ó Pai, um novo ciclo sobre esta igreja, declaramos, ó Pai, um ciclo de discernimento, um ciclo de sabedoria, um ciclo de entendimento, que seja o Senhor, ó Pai, sim, Deus, esquadrinhando nossos corações e potencializando, ó Pai, cada área da nossa vida. Sim, Deus, levanta um povo adorador, levanta um povo, ó Pai, que ama Te servir com alegria, levanta, sim, ó Pai, nesta igreja, Senhor Deus, os líderes compromissados com a Tua obra, levanta, Senhor Deus, todos aqueles que estão dispostos a remover as pedras, aqueles que estão dispostos a ser boca de Deus nessa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera uma unção de proatividade no meio dos Teus filhos, libera, Senhor Deus, uma unção, ó Pai, de sabedoria nas palavras, sabedoria nas atitudes, sabedorias nas tomadas de decisão. Em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor firmando os nossos pés na rocha, seja o Senhor, ó Pai, guiando cada passo de fé que estamos dando nesses dias. Espírito Santo de Deus, vem, ó Pai, trazendo musculatura espiritual no meio da Tua igreja, vem, sim, ó Deus, fortalecendo a fé, o ânimo, a alegria dos Teus filhos, ó Pai, traga, sim, ó Deus, o entusiasmo dos céus para cada um dos Teus filhos, aqueles que entraram aqui, ó Pai, nesta manhã, e estão tristes com alguma situação, eu peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, tira toda a tristeza do nosso meio, e sim, Deus, começa, sim, Deus, a enxertar a alegria dos céus, enxerta em nossos corações, ó Pai, essa alegria, essa unção de alegria. Queremos, sim, ó Deus, entender o que o Senhor está fazendo, e sim, ó Deus, se porventura, ó Pai, o Senhor está apontando, ó Pai, um destino, sim, ó Deus, clarifica na mente da Tua igreja, traga luz, traga clareza da Tua palavra, e imprime em cada coração, ó Pai, a identidade dos céus. Pai, em nome do Senhor Jesus, se conosco, nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Se você crê e recebe, aplauda ao Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós lemos um texto que eu sou apaixonado por esse texto. Pensa num texto que fala muito comigo, demais, demais. Nesse texto aqui, o Senhor já me deu direção para falar para casais, o Senhor já me deu direção para falar, para liderança, para pastores, em várias situações. Mas hoje eu quero utilizar esse texto no âmbito, na atmosfera de cura. Quem quer ser curado aqui? Deixa eu ver. Uau, glória a Deus. Queridos, e antes de eu falar sobre o que esse texto fala sobre cura, primeiro eu preciso fazer uma introdução, e para essa introdução eu preciso que você entenda que o Senhor, Ele nunca vai derramar um nível de cura se antes não tiver um cumprimento dos princípios. O que são princípios? Princípios são leis, mandamentos, ordenanças, regrinhas que Deus estabeleceu para que a igreja caminhasse, fluísse debaixo de bênção. Amém? Então, queridos, nós só iremos ser curados, nós só iremos ser restaurados se primeiro nós estivermos alinhados com os princípios de Deus. Por exemplo, se você está de carro num semáforo e o semáforo está verde, você tem a liberação
você está dentro da legalidade para passar por aquele cruzamento. Você tem a legalidade, está verde o sinal, então você pode passar. Porém, se ele está vermelho, você precisa automaticamente ficar parado. Ah, mas não tem ninguém passando. Mas a legalização diz que você está no sinal vermelho, e enquanto ele estiver vermelho, você tem que estar parado. O que significa isso? Isso é uma lei, é um princípio. Toda vez que você passa e o sinal está vermelho, você está quebrando um princípio. E toda quebra de princípio vai gerar uma consequência. Todo mundo comigo? Toda quebra de princípio vai gerar uma consequência. Se eu fosse você, eu anotava a próxima frase que eu vou falar. Tem uma frase que eu digo assim: se você quebra o princípio, vírgula, o princípio te quebra. Doeu, né? Se você quebra o princípio, vírgula, o princípio te quebra. Pode anotar no celular, manda no zap aí para alguém, não tem problema não, fique em paz. Ok? Estamos bem maduros nesse sentido. Porque a palavra precisa ser internalizada. Amém? Uma das pós-graduação que eu vou fazer no ano que vem ou no próximo é sobre neuroaprendizagem. Porque eu sei que muito mais do que eu falar, vocês precisam compreender. Amém, queridos? Não adianta eu trazer uma palavra com muito conteúdo, só que se a igreja não absorver, tudo isso vai ser em vão. Então Jesus, muitas vezes, ele utilizava de parábola, e aí a parábola já era para simplificar o que ele queria dizer, mas mesmo assim muita gente não entendia. Então ele chegava à parte com os discípulos e clarificava, ele explicava a parábola. Então, queridos, muitas vezes nós vamos precisar aqui trabalhar com esse conceito, ok? Então eu vou falar, de vez em quando eu vou pedir para vocês repetirem, para a gente internalizar esse assunto. Então, o nosso Deus é um Deus de princípios, processos e propósito. De novo, só para quem está acordado, o nosso Deus é um Deus de princípios, processos e propósitos. Quem está acordado, repete comigo: o nosso Deus é um Deus de... Ficou meio assim confuso. Princípios, processos e propósitos. O nosso Deus é um Deus de... Uau, aí ó, ok? Então, princípios são leis, mandamentos que Deus nos deixou para que nós possamos andar debaixo de bênção. Processos são aquele tipo de... Estão me escutando? Então, o que são princípios? Princípios são leis que o Senhor nos deixou para que nós possamos andar debaixo de bênção. Processos é aquela palavrinha que você geralmente fala assim: eu estou passando por um deserto, eu estou passando por uma tempestade, eu estou passando por uma luta. Esses são os processos de Deus para nos afinar. E propósito é onde Deus quer nos levar. Amém, queridos? Então, princípios são as leis, processos é o caminho e propósito é o alvo. Então, princípio é toda lei que, se você cumprir, vai te levar para um alvo. Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é os princípios. A verdade é a forma como você entra no caminho, é a forma como você caminha no caminho. E a vida é o propósito. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é muito forte. Quando você entende que eu só consigo ter vida e vida em abundância se eu andar no caminho, vivendo a verdade, isso se torna maravilhoso. Receba galardão de profeta sobre a tua vida. Olha só que interessante. Então, o nosso Deus é um Deus de princípios. Só posso ser curado, só posso ser restaurado, só posso alcançar sucesso, só posso chegar lá se primeiro eu viver os princípios do Senhor. Pastor, então entendi, legal, então vamos viver o princípio. Quais são os princípios? Pastor, agora eu não sei. Como é que eu vou viver os princípios se eu não sei quais são os princípios? Queridos, infelizmente não vai dar para passar para vocês hoje os princípios. Por quê? É pelo menos aí uns 600 e poucos princípios. Mas esse texto aqui tem alguns princípios que vão te ajudar a chegar lá. Amém? E eu quero poder primeiro trabalhar os princípios para depois falar para vocês como é que nós vamos ser curados. Amém? Então olha para o texto
e nós vamos aqui mergulhar nesse texto, versículo a versículo, entendimento a entendimento. Esse texto aqui fala que um dia, o profeta Eliseu, ele já estava lá assim, sendo um grande homem em Israel, um grande homem de Deus em Israel, e o profeta Elias já tinha subido aos céus, né? E agora Eliseu estava tomando conta do ministério profético lá em Israel. E aí aconteceu uma coisa: quando o ministério de Eliseu começa a fluir, as pessoas começam a chegar de tudo quanto é parte, porque todo mundo queria aprender com Eliseu, como é que fazia para ser um profeta. E começaram a vir os filhos dos profetas, e começaram a chegar os alunos, e aí foram todo mundo chegando ali naquele pequeno seminário que Eliseu tinha montado para poder ensinar suas aulas. Só que aí, queridos, foi chegando gente, eu penso que Eliseu tinha um coração de mãe, sempre cabe mais um. E aí foi chegando aquele monte de gente, e de repente um deles falou assim: Eliseu, eu sei que você gosta de bastante aluno, eu sei que você gosta assim de ensinar, mas essa casa aqui está apertada demais, vamos construir um lugar maior? Eliseu fala: uau, boa ideia, vamos sim. E eles vão lá perto do Rio Jordão, cada um deles pega um machado, e eles chegam ali perto do Rio Jordão e começam a cortar as árvores. Eles vão cortando as árvores, e de repente eles vão limpando ali, e para construir um seminário maior, um templo maior, uma igreja maior. E quando eles estão ali construindo, os discípulos, todo mundo trabalhando, um deles que estava cortando a árvore com o machado escapou, a lâmina do machado escapou e caiu dentro d'água, dentro do Rio Jordão. E ele ficou desesperado, porque o machado não era dele, era emprestado, aquela coisa toda. E aí ele grita, e Eliseu fala: calma, o que aconteceu? Ele falou: o machado caiu na água. E Eliseu vai lá e fala assim: onde que caiu? Aí o discípulo fala: olha, foi aqui que caiu. Eliseu vai lá, pega um pedaço de pau, quebra, joga em cima da água, o machado flutua. E aí o discípulo pega o machado e, com certeza, o texto não diz, mas volta a trabalhar, e eles viveram felizes para sempre. Amém? Resumindo, é isso. Mas o que mais nós podemos aprender com esse texto? Fique aí com a sua Bíblia aberta, e nós vamos aqui, versículo a versículo, entender o que são esses princípios. Amém? Versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da sua face nos é estreito. Eita glória! Quem aqui já passou por aperto na vida? Deixa eu ver. Só eu? Aí, vocês também já passaram por aperto. Gente, é uma delícia passar por aperto, não é? É uma delícia passar por um sufoco, não é? Não é não? Não é não? Não é bom assim? A gente não passa pela prova dando glória a Deus? A gente canta isso? Hã? Não é gostoso? Olha Adriano, hoje eu estou passando por uma prova, rapaz. Você precisa ver que estreito, que deserto maravilhoso que eu estou passando, né? Você não glorifica a Deus quando está passando por luta? Deveria. Porque todo deserto, todo estreito que você está passando, nada mais é do que uma escola de Deus na tua vida. Toda luta que você está passando, querido, o crente, quando passa por prova, era para ser o crente mais aleluiado da rua. Era para todo mundo ver ele assim, ó, sorrindo, glorificando. Ei, o que aconteceu? Por que você está tão feliz? Rapaz, você precisa ver, estou passando por uma prova, aquela prova assim dolorida, que dói na alma. Então o crente tinha que estar assim sempre glorificando. Por quê? Lembra, princípios são leis, mandamentos, direção de Deus. Processos é os desertos, irmão. Processo é a tribulação que nós estamos passando. Então, se você está no princípio, você está firme com Deus, está na igreja, está lendo a palavra, está consagrando, está orando, está buscando, e está passando por deserto, é sinal que o propósito de Deus já vai acontecer na tua vida. Vocês estão entendendo? Então, passar por estreito não é motivo de vitimização. Passar por estreito não é motivo de você falar assim: ai, coitadinho de mim, olha, gente, eu estou passando por luta. Ei, gente, vocês têm que ter dó de mim. Ei, tenha dó de mim, por favor, eu estou passando por uma luta. Irmãos, vitimização é do diabo. Esse negócio de ficar atraindo dó, o sentimento de dó é terrível. Você não tem que ter dó de ninguém, você tem que ter compaixão. O que significa? Ter dó é você olhar para a pessoa caída na rua e falar: ô, coitado, olha só, que dó. Isso é dó, isso é um sentimento ruim. Compaixão é: puxa, o camarada está caído, deixa eu ir lá ajudar. Você levanta a pessoa, isso é compaixão. Compaixão é quando você tem uma atitude de ajudar a pessoa. Dó, você tem um sentimento, mas não faz nada. Então não peça para ninguém ter dó de você. Primeiro, porque você não é um coitadinho, você é um vencedor. Jesus morreu na cruz para que você fosse vencedor. Amém?
Então você não tem que pedir para ninguém ter dó de você. Não chame, se eu fosse você eu anotava isso. Não chame a atenção de ninguém pela vitimização. Ou seja, se vitimiza, chama a atenção, coitadinho de mim. Não faça isso, queridos, não faça isso. Chame a atenção dos outros pela glória de Deus que está na tua vida. Quer chamar a atenção de Deus? Manifeste a glória de Deus e permita que as pessoas olhem para você e vejam o Espírito Santo agindo na tua vida. Quer chamar a atenção? Faça dessa forma. Mas se é por causa de dó, vitimização, nem chame a atenção. Não chame. Pastor, mas todo mundo tem que saber a luta que eu estou passando. A não ser que você esteja glorificando a Deus. Está glorificando a Deus no meio da luta? Ótimo, pode chamar atenção. Agora, não está glorificando a Deus, pelo contrário, está mostrando pouca fé, então nem chame atenção. Captaram a ideia? Aqui os discípulos de Eliseu estavam passando por um estreito. Eles estavam passando por um aperto, uma dificuldade. Eles chegaram em Eliseu: esse lugar que nós estamos está apertado demais, Eliseu. Não está dando para ficar aqui não, Eliseu, não cabe mais nenhum aluno. E olha lá, Eliseu, tem mais alunos chegando, não vai caber, não tem lugar para dormir, não tem lugar para estudar, Eliseu, não dá. Eu penso que Eliseu, aquele coraçãozão, falou: gente, não dá nada não, fique em paz. Passar por aperto é bom, é sinal que estamos prosperando. Vai chegar um dia que, por exemplo, vocês vão ter que sair desse templo aqui, não vai caber. O amém foi tão sem fé, eu acho que eu vou falar de novo. Vai chegar um dia que vocês não vão poder mais ficar nesse templo, porque não vai caber. Vai chegar um dia que vocês vão passar por um estreito, vai ficar apertado isso aqui, queridos. E isso não é motivo de vitimização, de dó, pelo contrário, é motivo de glórias a Deus. Eu penso que Eliseu tinha falado assim: estamos passando por aperto, estamos passando por um sofrimento. Isso é pedagógico, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Toda vez que estamos passando por algum sofrimento, Deus vai usar aquela chave de fenda celestial para nos apertar, queridos. Deus só aperta aqueles que Ele quer melhorar, aquele que Ele quer aperfeiçoar. É nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Por isso que é interessante passar por aperto. Todo mundo aqui já passou por aperto. Se você não passou, eu quero te dar uma promessa. Quero te dar uma profecia: você vai passar por aperto. Você vai passar por sofrimento, querido. Fique em paz. Amém? E se Jesus te ama, aí que Ele vai te apertar mesmo, querido. Porque Ele sempre vai querer que você se torne melhor. Que Ele se torne melhor. É isso. Então, o propósito de Deus só acontece se nós passarmos pelo processo. E também só acontece se nós estivermos vivendo os princípios. Amém? Então, primeiro princípio que você já aprendeu aí: se estiver passando por uma tribulação, dê glórias a Deus. Amém? Outra coisa, aqui, queridos, ainda no versículo 1, Eliseu está lá ensinando a palavra ali, o ensino profético. De repente, um dos alunos chega no mestre, chega no Eliseu e fala: Eliseu, ele levanta a mão ali: Eliseu, posso falar uma coisinha? Aí Eliseu: sim, por favor, pode falar. Eliseu, é o seguinte, ali o templo está pequeno, estamos em muito aluno, não tem ar-condicionado ainda, estamos todo mundo apertadinho, o calor está insuportável. Eliseu, o lugar que nós estamos é apertado. A primeira coisa que eu aprendo, queridos, ou melhor, aqui já a segunda coisa que eu aprendo, é que pessoas que estão saindo na frente sempre vai ter facilidade de identificar problemas. Amém? Porque aqui não acontece isso. Mas pasmem, lá na igreja que eu pastoreio, às vezes as pessoas estão chegando, passa pela porta, elas sentam na cadeira, elas não conseguem identificar que tem um copo no chão, não conseguem ver um problema. Elas não conseguem identificar que tem uma cadeira fora do lugar. Elas não conseguem identificar que às vezes tem alguma coisa que precisa ser feito. E eu fico muito feliz quando alguém chega e fala: pastor, tem um problema ali, pastor. Uau! A pessoa teve a capacidade de identificar problemas. Só que pessoas que identificam problema ainda são pessoas medíocres. Uau, pastor, como assim medíocre? Medíocre significa que são pessoas na média. E Deus quer que os seus filhos sejam acima da média. Por isso que você quer ver uma coisa? Os romanos naquela época tinham um ditado que eles diziam o seguinte:
Nós, romanos, somos vencedores. Toda guerra que nós entramos, nós somos vencedores. Os romanos, eles ganhavam praticamente quase todas as batalhas. Então, corria um ditado em Roma, que os soldados romanos eram vencedores. Amém? Isso era a média. Agora, quando Paulo está escrevendo aos romanos, eles falam assim: olha, vocês romanos são vencedores, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. O que Paulo está fazendo? Existe os na média, os medíocres, mas também existe os acima da média. É quem está em Cristo. Por isso que Deus, quando olha para a igreja, olha para mim, para você, Ele olha para nós e Ele fala assim: você precisa viver acima da média. Vocês precisam sair da zona de mediocridade. O que é mediocridade? Olha lá na escola, todo mundo tirou nota 7. Se eu tirar 7, tá bom. Isso é mediocridade. Está lá no teu trabalho, todo mundo faz o normal. Aí você chega lá e fala: tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer isso também. Isso é na média. O que Deus vai ser glorificado na minha e na sua vida é quando nós andarmos acima da média. Fazer aquilo que nem foi mandado. O apóstolo Paulo e o próprio Jesus diz que aquele que faz somente o que é mandado é servo inútil. Servo inútil é aquele que só faz o que é mandado. Então lá na empresa sua lá, aqueles que só faz o que o patrão manda, serve inútil. Na igreja, aquele que só faz o que o pastor fala, direciona, serve inútil. Por isso que nós precisamos ir além, queridos. Por isso que ser cristão é andar por um estreito, é andar o tempo todo se policiando. Amém? Aqui nós encontramos um discípulo que chega para Eliseu e fala: Eliseu, eu consegui identificar um problema. E olha só que interessante. Se tivesse parado só no versículo 1, esse discípulo seria o quê? Fala comigo, medíocre. Mas tem o versículo 2. E aqui no versículo 2, eu vejo que esse discípulo era acima da média. Acompanhe comigo. No versículo 2, ele começa dizendo o seguinte: Eliseu, o problema é esse, está apertado. Versículo 2: vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. Qual é a primeira palavra desse versículo que está escrito aí? Fala com fé. Qual é a primeira palavra? Então assim, todo mundo junto. Ainda tem gente que está calado, não sei se é por causa da máscara. Bem forte, vamos lá, todo mundo junto. O que significa a palavra vamos? A palavra vamos é a primeira, ela está conjugada na primeira pessoa do plural, que significa que essa palavra, ela compõe mais do que uma pessoa, ok? Então, a palavra vamos está dizendo o seguinte: olha, vamos não é uma pessoa sozinha, mas ela diz mais uma coisa. A pessoa que está dizendo vamos é a primeira a se incluir na missão, amém? Então acompanhe comigo, ele diz o seguinte: vamos, pois, até o Jordão. Aqui, queridos, eu aprendo muitas coisas só com essa palavra vamos. Porque quando ele está dizendo o seguinte: olha, Eliseu, o problema é esse. Nós temos um templo e está apertado. Mas Eliseu, eu tenho uma solução. E aqui, queridos, é onde que quero chamar a sua atenção. Toda vez que você identificar o problema, seja o primeiro a trazer a solução. Então, uma vez aconteceu comigo, lá na nossa igreja local, quando nós estávamos já cultuando e de repente começou a faltar cadeiras. Som. Ei, estamos escutando? Começou a faltar cadeiras e começou a ficar gente em pé. E aí, eu lembro que eu, pastor, pensa no homem estava feliz, gente. Vendo todas as cadeiras cheias e gente em pé, eu falei: uau, que coisa maravilhosa, tal. Aí chegou uma abençoada e falou assim: pastor, você não está vendo? Eu falei: estou vendo o quê? Aí, pastor, pessoas estão ficando em pé. E eu falei: glória a Deus. Ela: não, pastor, isso é um problema. Eu falei: ui, eu nem tinha percebido que era um problema. Ele: então, pastor, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei: eu? Não, você está quebrando o princípio. Quem identificou o problema foi você, então traga a solução. Ué, você teve a capacidade de trazer o problema e quer que eu resolvo? Não, você está quebrando o princípio. Quem identifica problema tem que trazer a solução. Todo mundo junto. Quem identifica problema tem que trazer a solução. Então você vai chegar lá no teu patrão, você está lá na empresa trabalhando, de repente você vê um problema. Aí o pior do que medíocre fala: o problema não é meu, deixa quieto. Aí o medíocre fala: tem um problema ali.
E o proativo fala: ei, tem um problema ali e a solução é essa. E é aqui que eu quero que vocês cheguem. Saia da zona de conforto, saia da mediocridade e entre na proatividade. Vocês estão entendendo? Porque se você chegar no teu patrão e falar assim: ó, patrão, ah lá, na linha de produção lá tem um problema. O patrão vai ficar até bravo com você, porque você chegou, trouxe o problema e jogou a bomba na mão dele, queridos. Então, se você identificar o problema, pense, antes de você sair falando para todo mundo do problema, pense, qual é a solução? Puxa, o que poderia ser feito? E aí, queridos, que entra um povo que vai ser diferença no mundo. E eu estou falando da igreja. Aí que entra, porque a igreja é resposta de Deus para o mundo. Entende? Nós somos a resposta de Deus para o mundo. O mundo está um caos, o mundo está corrupto, o mundo está perdido, o mundo está nas trevas, o mundo jaz do maligno, mas a igreja não está perdida. A igreja tem um rei, a igreja se encontrou, a igreja sabe qual é o seu chamado, a igreja anda na luz e a igreja tem solução. Uau, que coisa fantástica. Então, queridos, aí eu falei para essa irmã, eu falei assim: você trouxe o problema, então traga a solução. Ela: pastor, não, o problema é seu. Eu falei: então, filha, fique em paz, vai para lá, fica se remoendo com o problema e eu vou ver aqui a casa cheia. E aí, passada uma semana, ela veio me procurar: pastor, tem uma solução. Falou: opa, agora eu vou ouvir o teu problema. Qual é o problema? Ela falou: pastor, o problema é falta de cadeira. Eu falei: qual é a solução? Falou: a solução, pastor, é você pegar o microfone, fazer uma campanha de cadeira. Pede para cada membro trazer uma nova cadeira. Aí eu falei: tem uma quebra de princípio aí também. Ela falou: mas pastor, você falou para trazer a solução. Eu falei: sim, mas olha o que está escrito no texto. Vamos, pois, até o Jordão. Vamos, a palavra vamos é, quem está trazendo a solução é a primeira pessoa a se incluir na solução. Você trouxe a solução e jogou a bomba para mim do mesmo jeito. Aí ela: pastor, mas está difícil falar com você desse jeito. Eu falei: não, queridos, é o seguinte, eu só estou te ensinando um princípio. Quer trazer a solução? Pode trazer, mas você tem que ser a primeira pessoa a ser a resposta da solução. Aí ela ficou brava, foi para casa. Aí na outra semana, ela chegou na igreja: pastor, o problema é falta de cadeira, a solução é fazer uma campanha de cadeira, e eu já me incluí, toma aqui a primeira cadeira. Eu falei: opa, agora sim, agora eu faço a campanha. Em 4 dias nós conseguimos mais 80 cadeiras, queridos. E ela entendeu um princípio, porque não adianta você trazer um problema e não se incluir na solução. Quem entendeu, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém? Então, eu quero muito que vocês cheguem depois nos pastores, tragam o problema que vocês identificaram e se incluam na solução. Amém, queridos? Vamos lá. Então, esse discípulo aqui, ele foi mais que proativo, ele identificou o problema, ele trouxe a solução. Só que agora, deixa eu dar não sei se a gente tem tempo, gente, mas vai me falando aí, na hora que falar para parar, eu paro, tá bom? Olha só que interessante. Esse aqui eu vou dar uma dica mais para quem trabalha em empresas, tá bom? Para quem trabalha em empresas, mas também serve para a igreja. Olha só, quando ele chega para Eliseu, para o profeta, ele não chega assim: Eliseu, o lugar está apertado, a solução é a gente construir um novo lugar, e Eliseu, faz aí do jeito que você achar melhor. Não, queridos, olha isso, que coisa fantástica. Ele fala assim: vamos, ele está se incluindo. Ele fala: até o Jordão, ele dá um local. Tomemos de lá cada um de nós uma viga. Ele inclui equipe, ele delega função, ele separa as equipes. Façamos ali um lugar para habitar. Sabe mais ou menos a cena que eu vejo? Ele pega um papelzinho, um projetinho, ele chega assim: Eliseu, é o seguinte, Eliseu, o lugar está apertado, mas assim, já tem uma solução. Aqui tem uma planta, um projeto que eu já fiz, já desenhei, rascunhei. Nós vamos construir esse templo maior assim. E já dividi as equipes. Aqueles ali vão ser os carregadores de lenha, aquele ali vai ser os cortadores de lenha. Você, Eliseu, vai ficar na supervisão do trabalho. E nós vamos fazer assim, assim, assim. Sabe o que aconteceu? Ele chega para Eliseu com um projeto inegável, um projeto irrevogável. Ele chega com um projeto todo estruturado. Eu já vi muitos irmãos às vezes chegar em mim e falar: pastor, eu fui lá no meu patrão, dei ideia para ele, pastor, e o patrão mandou eu embora, o patrão mandou eu caçar coquinho. Eu falei: mas como foi que você chegou no teu patrão? Eu falei para ele que tinha um problema, falei para ele que ele tinha que resolver, e falei para ele que era para ele fazer assim. Eu falei: mas você levou um projeto elaborado? Ele: não. Eu falei: então, querido, quer levar a solução? Pense na solução, pense nela, mostre a solução de forma
que o teu patrão, que o teu líder fala assim, uau, diz o meu irmão, né? Você tem que arrancar o uau dos negócios, das pessoas. Uau, mas que projeto, vamos colocar em prática esse projeto. Vocês estão entendendo, queridos? Isso aqui é fantástico, porque a pessoa que está liderando você, ela vai olhar e falar assim, peraí, você sabe o que você está falando, então vem que eu quero trazer você para um próximo nível. Com certeza, queridos, você vai, subir de nível. Quem está entendendo diz amém. Então, ele identificou o problema, ele trouxe a solução, ele se incluiu na solução como um líder proativo, ok, queridos? E é interessante que ele não falou assim, olha, deixa que eu vou fazer sozinho. Eliseu, deixa comigo que eu vou resolver isso. Ele não fez isso, queridos. Por quê? Agora eu vou falar de igreja. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa na igreja, nunca pense em fazer sozinho. Nunca pense em fazer sozinho. Eu lembro que quando eu assumi a igreja ali em Cianorte, tinha uma pessoa que ela fazia decoração do púlpito, fazia decoração da igreja, enchia aqueles panos coloridos, bem legal assim, sabe, fazia uma coisa e tal. Só que aí quando chegou, era a época de mudar a decoração, e aí eu falei assim, uau, você vai mudar? Ela falou assim, eu vou mudar e tal, pode deixar comigo, pastor. Eu, está quebrando um princípio da unidade. Eu falei, não, mas eu vou enviar alguém para poder te ajudar. Não, pastor, não quero ninguém me atrapalhando. Eu falei, como é que é? Não, pastor, eu trabalho muito bem sozinha. Eu falei, não. Eu preciso da unidade, onde que está? Nem se for para os outros ficar te olhando, mas tem que ter gente. Não, pastor, não quero ninguém olhando. Eu quero que quando chegar as pessoas vejam só o trabalho pronto e todo mundo dá glórias a mim. Aí eu falei, então não. Então não faça. Não, pastor, eu vou fazer. Não é para fazer. Se não for a equipe te ajudar, você não vai fazer. Por que eles quebram de princípio? Porque na verdade não é que a pessoa não possa fazer sozinha, é porque ela está querendo aplausos para ela. No corpo de Cristo, um não tem aplauso. Ou Cristo é aplaudido ou ninguém é aplaudido. Vocês estão entendendo? E aí ela falou assim, mas pastor, eu falei assim, fique em paz, deixa do jeito que está, sem decoração. Mas essa decoração que está, foi eu que fiz sozinha. Então vamos tirar tudo. Mas tiramos tudo, mas tudo mesmo. Mas pastor, não sei o quê. Tira tudo. Que eles não tem como, querido. Ou o corpo é um, ou ninguém faz. Por causa da unidade. João capítulo 17, Jesus está orando. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Jesus ora desta forma. Jesus e o Pai e o Espírito Santo eram um. E por que a igreja não vai ser um? O corpo não pode estar dividido. Olha para esse irmão cheiroso que está do seu lado. Olha para ele, olha. Se você não for um com essa pessoa aí, meu irmão, o corpo está dividido. Vocês estão entendendo? Por isso nós precisamos estar unidos. Propósito. Mas continua com o texto, continua. Olha só que interessante, versículo 3. Gente, nós estamos no versículo 3 ainda. Acelera aí, por favor. Vocês estão devagar, gente. Vamos lá. Olha só. Ele diz assim, e disse um dos discípulos, porque Eliseu, ele ouviu o projeto daquele discípulo e Eliseu falou assim, uau, muito bom, podem ir. Eliseu abençoou, pode ir. Aí um deles falou assim, Eliseu, obrigado por você ter abençoado o nosso projeto. Obrigado por você ter liberado a gente para construir um lugar maior. Eliseu, versículo 3. Mas vem com a gente, Eliseu. Eliseu, vem com a gente, é tão bom quando você está com a gente. Líder, é tão bom quando você está pertinho da gente. A gente trabalha mais animado, a gente trabalha mais motivado. E Eliseu fala, muito bom, eu vou com vocês. Olha aí, e serve-te de ires com teus servos. E disse Eliseu, eu irei. Gostei dessa chamada de vocês, eu vou junto. Aí Eliseu vai só para ficar ali supervisionando a obra, queridos. Que coisa maravilhosa. O que eu aprendo com isso? Esse outro discípulo aqui valorizou e honrou a presença do líder. Tem gente que fala assim, quando o pastor sai, aí o pessoal fala, agora a igreja é nossa, vamos bagunçar. Quando o patrão sai, tem uma vez que eu vi um vídeo na internet, né, que o dono da obra saiu, né, e os pedreiros estavam fazendo cada coisa com a bitoneira, gente, pensa, né, mas enfim, coisa boa. Aí, olha só que eu aprendo, esse grupo aqui, eles estavam valorizando o líder, valorizando a presença do líder, honrando. Sabe por quê, queridos? Caminhar debaixo de cobertura espiritual é proteção, é protetivo. Caminhar debaixo de uma liderança que protege o liderado sempre vai mais longe, sempre vai conquistar muito mais. Amém? Glória a Deus. Versículo 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira.
Eu gosto desse versículo, porque esse versículo dá a impressão que não tem nada para a gente aprender com ele. Pensa comigo, Eliseu e os discípulos estão indo para o Jordão. Chegaram lá no Jordão, o texto diz assim: chegando eles no Jordão, cortaram a madeira. Sabe o que eu vejo aqui? A Bíblia não está dizendo assim, ó, chegaram eles no Jordão, cada um estendeu uma rede, foi pegar uma água de coco e foi dormir. Não. Cada um deles foi primeiro fazer ali, né, um acampamento, um piquenique para depois trabalhar. Não. A Bíblia diz assim: chegando eles no local, foram fazer o que tinha que ser feito. Lembra da proatividade que eu falei ontem? Olha só que interessante. Aqui, queridos, eles não perderam tempo. Deixa eu contar uma situação para vocês. Tem pessoas, não aqui graças a Deus não acontece isso, mas tem pessoas que às vezes sai de casa, ela entra no trabalho às 8 horas da manhã, certo? Aí ela sai de casa 15 para as 8, ela sai 15 para as 8, aí ela chega no serviço, na hora que ela passa no portão da empresa, 8 horas em ponto. Uau! Aí você fala assim: uau, que pontualidade, mas fica olhando. Aí ela entra na empresa, ela cumprimenta o guarda, cumprimenta a faxineira, cumprimenta não sei quem, cumprimenta todo mundo e tal. E aí ela vai lá no banheiro. Aí ela pega a roupa da empresa, o capacete da empresa, não sei o que e tal, não sei o que lá tal. Aí ela terminou ali, né? Ela vai na cozinha e ela toma um cafezinho e conversa com não sei quem, não sei o que lá e tal. Aí daqui a pouco ela fala assim: mas eu tenho que ir no banheiro de novo. Aí vai no banheiro, senta lá no trono e pega o WhatsApp, e pega o Facebook, e pega os e-mails, e pega isso e tal. Aí quando ela vai para a mesa dela, vai para o setor dela de trabalho, 8h40. Essa pessoa praticamente furtou 40 minutos do trabalho, da mão de obra dela. Furtou de quem? Do patrão. Olha o que esse texto diz: chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. É a mesma coisa, queridos. O culto começa, sei lá, 7h30 da noite. Aí o irmão chega, passa pela porta 7h30, mas aí ele cumprimenta um, cumprimenta outro e tal, e depois vai no banheiro e vai beber água e tal. Aí ele chega, ali senta na cadeira, mas não ficou bom. Ele vai, senta na outra cadeira, mas o ar está frio demais. Aí vai para outro lugar, ele está quente demais. Aí vai para não sei o que. E aí o irmão fica inquieto. Quando ele vai se concentrar no culto, o louvor já acabou. Chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Queridos, sabe o que eu estou entendendo aqui? Que com as coisas de Deus, nós precisamos ser zelosos, precisamos ser pontuais, precisamos ser compromissados. Chega 15 minutos mais cedo, abraça quem tem que abraçar. Ah, não pode abraçar. Vê quem tem que ver. Veja se tem alguma coisa fora do lugar. Contribua. E quando der o horário de começar o culto, seja o primeiro, já está sintonizado com Deus. Amém? Isso não serve só para a igreja, mas lá onde você trabalha, na tua casa. Chegou em casa, tem alguma coisa para fazer? Bota para ferver, vai lá, faz o café, ou faz alguma coisa e coloca tudo em ordem. Amém? Então, queridos, eles não protelaram o serviço, eles não perderam tempo com coisas fúteis. Eles deram prioridade para a missão bem definida e fizeram isso com alegria. Versículo 5, você está acompanhando aí na sua Bíblia? Versículo 5: e sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor. Queridos, aqui, vamos pensar aqui comigo. Eu penso aqui, eu vejo a cena, não sei se vocês conseguem visualizar a cena. Todos os discípulos felizes, trabalhando e ali, fluindo. De repente um discípulo mais aleluiado, sabe aquele mais aleluiado? Mais alegre. Ele pega o machado dele. Quem sabe o que é machado, gente? Todo mundo sabe o que é machado? Ufa, glória a Deus. E aí, querido, ele pega o machado dele e ele está lá cortando a lenha, ele está ali cortando, e eu penso que ele é um pouco mais empolgado, e ele pega o machado assim, ó, e dá-lhe na lenha, pega o machado e dá-lhe na lenha, e de repente, quando ele faz um esforço assim, o machado escapa e cai no rio. E aqui nós vamos aprender algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo só com esse versículo: será que é possível você estar no lugar certo, debaixo de cobertura, fazendo o trabalho certo, e ainda assim alguma coisa dá errado? É possível, sim ou não? É. Esse discípulo, ele estava no lugar certo, estava debaixo da liderança dele, estava fazendo a obra de Deus, mas o trabalho deu errado. Então, querido, não venha querer achar que pelo fato de você estar na igreja, que tudo vai dar certo. Algumas coisas vão dar errado.
Você está na igreja, você está trabalhando, teu pastor está supervisionando o trabalho, você está ali jejuando, orando, clamando, lendo a palavra, e de repente alguma coisa deu errado. Nem por isso é o fim do mundo. Amém? Deu errado, tem que parar e pensar, peraí, eu estou nos princípios, estou. Então se algo deu errado é porque Deus tem um propósito. Até nos erros Deus tem um propósito. Amém, queridos? Agora, se eu estou fora do princípio, com certeza vai dar errado. Mas se eu estou no princípio, ainda assim pode ser que alguma coisa dê errado. Todos os anos eu faço o calendário anual dos trabalhos da nossa igreja. Então, quando chega novembro, dezembro, eu já tenho o próximo ano todo programado, queridos. E aí aconteceu isso, 2019, finalzinho ali, fiz todo o calendário de 2020. Tudinho certinho, todo o calendário. Chegou em janeiro, uau, vai ser um ano tal, nós vamos fazer esse calendário. Chegou em fevereiro, quando chegou em março, o calendário foi por água abaixo, mano. Acabou tudo. O calendário foi embora. Por quê? Porque Deus preferiu mudar o nosso calendário. E aí deu errado o meu calendário. Eu vou ficar chateado por isso? Não, queridos. Melhor viver no calendário de Deus do que no meu calendário. É ou não é? Então, falei para a igreja: igreja, pega o calendário, guarda aí de recordação para vocês, que nós vamos viver o calendário de Deus. E foi a melhor coisa viver o calendário de Deus. Amém, queridos? Não que os outros não sejam, mas a questão é, quando Deus muda alguma coisa, ou então quando alguma coisa sai do teu controle, não se desespere. Vocês não entenderam, eu vou ter que falar de novo bem devagarzinho. Quando alguma coisa sair do teu controle, não se desespere, porque Deus tem um propósito. Amém? Não se desespere. Então é possível você estar fazendo as coisas certas e ainda alguma coisa der errado. O que é o machado, pastor? O machado é a junção de dois materiais. Quais são os dois materiais? Ferro e madeira. Ótimo. Então o machado é a junção de duas partes totalmente diferentes. Pega essa no teu espírito. Totalmente diferente, mas só funciona se estiverem. Uau! Vocês são casados? Com certeza, vocês dois são totalmente diferentes, mas só dá certo se estiver junto. Assim é o casamento, assim é na igreja. As irmãs, por exemplo, da dança, né, do louvor, da diaconia, queridos, são totalmente diferentes. Cada um pensa de um jeito, mas só dá certo se trabalharem juntos. Desse jeito. Esse texto, esse machado fala muito comigo. Por que, queridos? Por que Deus coloca pessoas tão diferentes debaixo do mesmo teto? Para fazer uma única obra. É ou não é? Por isso que é muito mais fácil falar assim: não, eu vou ser só a lâmina do machado. Aí o outro fala: eu vou ser só a madeira do machado. Não tem jeito, queridos. Deus sempre vai nos trazer para a unidade. Deus sempre vai dar um jeito de levar a unidade. E esse texto mostra que quando o machado resolveu se separar, deu problema. Deu problema. O valor do machado junto à lâmina e o cabo, o valor dele é imensurável, é um valor muito bom. Mas quando separa, só o cabo não vale praticamente nada. E só a lâmina também sem o cabo não vale nada, não faz o serviço. É ou não é? Vocês dois juntos, ou vocês como igreja juntos, têm um valor poderoso. Poderoso. Vocês estão entendendo? E é isso que Deus quer ressaltar nessa manhã com vocês. Só vão conseguir gerar frutos se estiverem unidos. Então, queridos, o machado eficaz é aquele que de vez em quando é revisado. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, vou destacar duas coisas. Digamos que Eliseu, né, tá lá. Como que é o nome desse irmão de cinza aí? Você? Isso. Valmir. Então o Valmir, digamos que é o Eliseu, ok? O Eliseu está lá, deixa eu ficar aqui no cantinho. O Eliseu está lá, supervisionando a obra. Ele está sentadinho ali e tal. E ele está lá supervisionando. E todos os discípulos estão aqui trabalhando e cortando e tal. E de repente, eu estou aqui cortando aqui e olhando para Eliseu. E Eliseu, faz assim, Eliseu, para mim, faz assim, ó. Isso! E Eliseu me dando apoio moral, vai lá, consegue. E aí eu estou ali cortando aquela árvore e tal. E o Eliseu está meio de longe, mas ele está me vendo trabalhar. E de repente, o machado, escapa. Eu tenho que tomar uma decisão nesse momento. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? De correr no Eliseu e falar: Eliseu, deu um problema aqui na obra. Ou eu tenho uma outra decisão que eu também posso tomar. Deixar o machado quietinho lá na água. O Eliseu não está vendo se tem machado, se tem a lâmina aqui. Ele está meio distante. Ele está vendo o meu movimento. Ele está vendo o meu movimento.
E Eliseu está lá, vai, e o machado caiu, e eu posso tomar a decisão de falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou fingir aqui que eu estou cortando, o Eliseu está de longe, ele não está vendo, ele está vendo só um movimento, e eu finjo aqui que está tudo certo. E aí, queridos, acontece isso muitas vezes, em outras igrejas, aqui não acontece isso. Pessoas que estão no templo, parece igreja, vem até nos cultos no domingo, e aí eles fazem um movimento, sai de casa, né, pega o carro, a moto, a bicicleta, vai para o templo, e aí ele entra, dá com aquele sorrisão, ele senta no banco, e ele oferta, e ele está ali, e ele levanta a mão, ele adora, e ele está fazendo o movimento, só que não gera fruto. Não gera fruto. Aí você fala, rapaz, o irmão vai para a igreja, o irmão parece que é um homem de Deus, a irmã parece que é uma mulher de Deus, mas não vê fruto. Parece que a pessoa não consegue trazer ninguém para Jesus, parece que a pessoa não consegue ganhar alma, mas já faz 5 anos, 10 anos que ela está ali, ó, ela está ali fazendo um movimento, mas só está com um cabo na mão. Pessoas que só querem viver de aparência. O Eliseu está lá assim, ó, que é o, digamos, é o pastor. Vai lá, meu irmão, eu confio em você, vai dar certo, esse ano de 2020 você vai ganhar almas. E o irmão está lá, fazendo um aparente trabalho, mas não gera resultados. Uau! O que acontece, queridos? Se eu só estou fazendo um movimento, mas se o machado está longe, se a lâmina do machado caiu, o mais certo a fazer é parar o trabalho, correr no líder e falar, ô Eliseu, tem uma notícia aí para te dar. Toda essa obra, esse movimento que eu estava fazendo, não estava gerando resultado, sabe por quê? Porque eu só estava fazendo de aparência, só estava fazendo de movimento. E detalhe, querido, você se movimentar, o esforço é o mesmo. O esforço é o mesmo, mas não gera resultado. Porque quebrou um princípio. Então o que eu tenho que fazer? Voltar lá onde caiu o princípio, resgatar o princípio e voltar a trabalhar. Vocês estão entendendo? Uau! Quem está entendendo fala assim, uau! Que coisa fantástica. Então, queridos, é duas decisões. Ou fingir e trabalhar pela aparência, ou voltar e resgatar o princípio quebrado. Mas o machado não é só isso. O machado, na verdade, ele tem 3 peças. Quem lembra quais são as 3 peças do machado? Tem essa tal da cunha, que ninguém vê, queridos, é ou não é? Aonde fica a cunha? Escondidinha. Ela fica lá na junção entre o cabo e a lâmina, é ou não é? Gente, será que eu estou falando grego? Vocês estão entendendo esse negócio, né? Que eu sei que hoje ninguém mais usa machado, hoje é motosserra, hoje é outros negócios. Mas naquela época um machado era o valor de uma motosserra, gente. Quem tinha um machado tinha um instrumento poderoso. E aí, essa tal da cunha, ela fica escondida. Ela está ali na junção do cabo com a lâmina. Deixa eu trazer aqui para o nosso dia. Primeiro para o casamento. O que é a cunha no casamento? É o Espírito Santo de Deus. O casal aparentemente está ali, são 2 pessoas, mas o Espírito Santo de Deus está unido o casal. O Espírito Santo de Deus é quem une esse casal. Quando o casal está unido, ninguém vê o que está unindo ele. Mas se o casal se separar, todo mundo percebe a ausência do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Por isso, queridos, que o casal unido, por mais que ninguém está vendo, só pode ser unido se o Espírito Santo de Deus estiver naquele lugar. A igreja só pode estar unida se o Espírito Santo de Deus convencer os corações. E é isso que esse texto está dizendo para nós, que nós só vamos ficar unidos se o Espírito Santo estiver movendo no meio da igreja, sendo esse ajuste. Pastor, eu fiquei sabendo que se a gente estiver cortando a árvore, de vez em quando eu tenho que parar o machado, pegar uma marretinha aí e dar uma ajustada na cunha, é ou não é? Assim também acontece com a igreja. Vocês estão lá na correria durante a semana. No domingo, vocês se reúnem neste lugar para que o Espírito Santo ajuste essa cunha. O domingo é esse momento para ajuste, é esse momento que você fala, me perdoa, essa semana eu te mandei uma mensagem mais dura, ei, me perdoa porque semana passada eu te tratei mal. Nos domingos é onde o Espírito Santo vai ser ajustado no corpo de Cristo. Amém, amados?
Que coisa fantástica. A nossa vida espiritual precisa de vez em quando passar por essa revisão do Espírito Santo, sendo ajustado em nós, trazendo intimidade com Deus, para que nós possamos ser amolados pela palavra de Deus, ajustados pela palavra de Deus. Amém? Então, lembra que eu falei para você? Você tem que tomar uma decisão. Ou você vive de aparência, ou você para o que você está fazendo, vai no seu líder e fala: o meu machado caiu. O meu machado caiu. Tem pessoas que estão... Ixi, agora não cabe falar essa palavra, né? Eu vou falar porque eu falava antes, agora só para vocês terem noção. Tem pessoas que estão acostumadas a viver de máscaras. Agora todo mundo está vivendo de máscara. É ou não é? Mas o que eu estou dizendo aqui? Máscaras espirituais. Você pergunta para o irmão: irmão, como é que você está? Estou no óleo, estou no azeite, eu estou na graça, estou na bênção. Queridos, fachada. Por isso que quando nós temos um machado caído, para nós vivermos na bênção, nós temos que parar e resgatar o machado. Coloca a mão no teu coração e fala: eu vou resgatar o meu machado. Agora deixa eu dar uma dura notícia. Quanto mais tempo de vida você tem, mais machado você tem para resgatar. É mesmo, pastor? Tranquilo. Quanto mais tempo de vida, mais machado. Queridos, então às vezes não é só um machado que caiu, às vezes é vários. Machado às vezes lá com o pai, com a mãe, com o filho, com o parente, com o líder. Eu até digo assim, queridos, eu vou falar algumas coisas aqui, amém? É liberado pelo Espírito Santo. Fique em paz, não quero citar o nome de ninguém aqui. Mas olha só que interessante, se você tem um machado para resgatar com teu sogro e com a tua sogra, deu aquela briguinha lá no passado, aí o tempo passou e não pediu perdão, queridos, vai lá, peça perdão por aquele fato que aconteceu. Lembra da pedra? Colocamos uma pedra nesse assunto, pastor, a gente não fala mais. Precisa resgatar esse machado. Se você saiu daquela empresa que você trabalhava antes, e aí você saiu brigado com o patrão, você saiu, a última palavra que você deu com ele foi uma briga, você xingou ele te xingou, é um machado que caiu. Como é que você quer ser bem sucedido na próxima empresa, se você tem um machado caído na anterior? Ah, pastor, eu era daquela igreja, eu saí, disse que nunca mais ia voltar, e eu briguei com os irmãos, eu briguei com o pastor. Tudo bem, você já está em outra igreja, mas vai lá e peça perdão, resgate o seu machado. Ah, pastor, mas eu saí de casa brigado com meu pai, com a minha mãe. Pior ainda, se tem machado para resgatar com o pai, com mãe, uau, resgata o seu machado. Ah, pastor, mas eu tinha aquele meu amigo, era amigo do peito, e aí depois daquela discussão a gente brigou, nunca mais a gente se viu. Manda um torpedinho para ele, um WhatsApp para ele. Não consegue falar em áudio? Manda uma mensagem, peça perdão, resgate o seu machado. Ah, pastor, eu fui lá naquela empresa lá, eu comprei em 10 vezes, paguei só 9 parcelas, não voltei para pagar a 10ª. Volta lá e resgata o seu machado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê, pastor? Porque agora o texto vai piorar um pouco mais. Acompanhe comigo. Trabalhar só na aparência não dá certo. Você precisa resgatar. E quando você dá um passo, escuta isso, queridos, eu não sei se eu vou conseguir mostrar a intensidade desse negócio, mas quando você dá um passo para declarar que tem um machado perdido para trás, você já começou um processo de cura. Lembra que eu disse para vocês, quem quer ser curado? Todo mundo, eu quero ser curado. Quem quer ser curado? Levanta a mão aí. Então o primeiro passo para a minha cura, pastor, reconhecer que tem machados caídos. Já vai pensando aí, porque daqui a pouco esses machados vão começar a flutuar, amém, queridos? O milagre vai acontecer. Olha só que interessante. Então, hoje é um culto de Santa Ceia. Nós precisamos fazer isso de uma forma muito consciente. Precisamos participar da mesa da comunhão de uma forma muito consciente. Olha só que interessante. Então, o primeiro passo para a cura é reconhecer aonde caiu. Eu até falo nesse texto aqui, para mim, o maior milagre não foi o Eliseu fazer o ferro flutuar. O maior milagre foi o discípulo reconhecer aonde caiu. Esse é o maior milagre. Quando um coração sincero chega diante de Deus, chega diante do líder e fala: eu errei, eu pequei,
o meu machado caiu. Eu não queria reconhecer, mas hoje eu entendi. Com essa palavra, pastor, eu entendi que o meu machado caiu. Por isso que a minha vida não está fluindo. Por isso que a minha vida sentimental não está fluindo. Por isso que minha vida profissional não está fluindo. Por isso que minha vida financeira não está indo para frente. Porque tem machados caídos. E detalhe, a área que o teu machado caiu é a área que você está travado. É a área que está travado. Está travado na área da família, pode ver que lá atrás tem um machado caído na família. Está travado na área profissional, lá atrás tem algum machado caído em algum trabalho que você fez. Está travado na vida financeira, pode ver que tem algum machado que você financiou pecado lá atrás. Então, queridos, você está travado hoje na área que o machado caiu. Ih, pastor, eu estou travado em várias áreas. Volte e comece a resgatar os seus machados. Mas fique em paz, eu vou te ajudar, vamos lá. Vocês me dão mais alguns minutinhos? Bora lá? Vamos resgatar esses machados hoje, queridos. Olha só que interessante. Aquele discípulo, ele grita: ai, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Primeira coisa que eu vejo na característica desse discípulo: olha o zelo dele pelas coisas dos outros. O machado não era dele. Na hora que o cabo, ou melhor, a lâmina escapa, ele dá um grito de desespero. Ele podia muito bem falar assim: o machado não é meu. O problema é de quem é o dono do machado. Ele não fez isso. Ele deu um grito de desespero. Ele falou assim: ai, meu Senhor, e agora o que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro nem para comprar um machado para mim. E agora como é que eu vou pagar o machado para os outros? E aí, queridos, aqui eu vejo uma característica. Aquele teu parente, aquele teu cunhado, aquela tua prima, teu primo, né, que chega em você com aquela cara de bonzinho e fala assim: ô meu amigo, ô minha amiga, é o seguinte, tô precisando comprar um negócio lá, você não me empresta o seu cartão de crédito? Aí você pergunta: mas cadê o seu? É que o meu está estourado. Se você emprestar, ela também vai estourar o teu cartão de crédito. Mas você não me empresta o teu nome para me comprar nas Casas Bahias em 24 vezes? Fica tranquilo que o nome dela está sujo, o seu nome também vai sujar. Não se empresta, queridos. Não se empresta. Por quê? A pessoa que não teve a capacidade de zelar pelas coisas dela também não vai zelar pela tua. Não vai. Pastor, mas ela está pedindo com tanto carinho. Essa pessoa sempre foi muito mal comigo, mas agora eu estou vendo um sorrisinho. É por interesse. Não empresta. Pastor, você está sendo mal. Não, queridos, a Bíblia fala para você não financiar. A Bíblia fala para você não emprestar. E se você está emprestando, é sinal que você vai ter que pagar. Fique em paz. Quem entendeu diz amém. Amém. Não se empresta talão cheque, não se empresta cartão de crédito, não se empresta nome, não empresta. Amém, amados? Não vou nem entrar nessa área aqui que é um seminário de finanças aqui, nem. Mas, queridos, escute. Guarde as minhas palavras, anota isso aí. Não vou emprestar nome, anota. Não vou emprestar nome, não vou emprestar cartão de crédito, não vou emprestar. Por que, pastor, que eu não posso emprestar o cartão de crédito? Você vai perder o seu nome, você vai perder o seu limite e ainda vai perder o amigo. Vai perder. É melhor você dar um não agora, e daqui a pouco a pessoa volta a falar com você, do que você depois emprestar e a pessoa nunca mais falar com você. E ainda você fica com a dívida. Mas olha, esse discípulo, ele tinha um coração muito zeloso. Ai, meu Senhor, o cartão de crédito, o machado era emprestado. Ai, meu Deus, que coisa fantástica. E aí, queridos, por que o seu líder tem que estar consciente da obra que você está fazendo? Porque na hora que der um problema, quem é que está do seu lado? Teu líder. A supervisão está acontecendo. Na hora, Eliseu chega e fala: calma, aonde caiu o machado? E aí, queridos, o discípulo podia falar assim: não sei não. Deu um problema aí. O problema aí foi com as irmãs do círculo de oração. O problema foi com os jovens aí, foi com os adolescentes. Não sei de nada. O problema aí foi com os casais. Eu não sei de nada, só estava passando por aqui. Escuta, queridos. Quando o teu líder perguntar onde foi que começou o problema, se você tomar a decisão de falar assim: foi aqui que eu errei, foi aqui que eu menti, foi aqui que eu comecei a fofoca, foi aqui que eu falei mais do que eu devia, foi aqui que eu peguei o que não podia pegar, foi aqui que eu fui por um caminho que não deveria ir. Quando você faz isso, a cura, você já está no segundo passo da cura, você já está avançando na cura.
Mas quando você fala assim, o problema foi fulano, o problema foi cicrano. Quando você terceiriza, você está piorando o processo de cura. Quem quer ser curado? Deixa eu ver. E disse o homem de Deus, versículo 6, onde caiu o machado? E o discípulo apontando o lugar. Eu lembro, queridos, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Se você quiser, só anota aí. A Bíblia diz assim: arrependa-te, pois, de onde caístes. Queridos, volta aonde caístes. Começa um processo de arrependimento. Volta às primeiras obras. Olha só o que Jesus está falando para uma das igrejas em Apocalipse. Que se eu lembrei onde caiu o machado, porque é o interessante. Você pergunta, fulano, onde começou o problema? Não sei que eu estou com esse problemão hoje, olha só que está a minha família, olha só que está a minha finança, olha só como está a minha vida espiritual. Escuta, querido, se você pensar um pouquinho, você vai lembrar onde começou o problema. Todo mundo sabe onde começou o problema. E aí ele fala assim, lembra-te, pois, da onde caístes, arrependa-te e volta às primeiras obras. Isso aqui, queridos, é muito claro. Não adianta você querer prosseguir para o futuro se você não está resolvido com o teu passado. Não estou dizendo que você tem que viver no passado. E até pior ainda, porque quem não resolveu o passado está aprisionando essa pessoa. Sabe aquela pessoa que está depressão? Vamos lá, eu estou aqui no meio, certo? A pessoa está olhando para o passado, ela está em depressão, porque depressão é viver no passado. E o passado está aprisionando essa pessoa. Ela precisa viver no presente, mas não consegue. Ela fica no passado, ela está aprisionada. Isso é depressão. A pessoa vai para o futuro. Isso é ansiedade. Excesso de ansiedade é viver no futuro. De vez a pessoa viver no presente, ela fica pensando, o que vai acontecer? Ai meu Deus, vai acontecer uma coisa ruim. Ai, vai acontecer uma coisa terrível. Ai meu Deus do céu, não vai dar certo. Ai, eu não vou conseguir. A pessoa está no futuro ansiosa. Ela está presa no futuro pela ansiedade. O que Jesus quer que você faça? Você está aqui no presente hoje, conscientemente. Lembra-te, pois, onde caíste. Foi lá, isso, aquele dia que eu briguei com meu pai, com a minha mãe. Aquele dia lá, que eu peguei uma coisa que não era para pegar. Lá, aquele dia que eu menti para aquela pessoa e uma mentira puxou outra mentira, um abismo abriu outro abismo. Então você lembra, pois, onde caístes. O arrependimento é hoje, é agora. Gera arrependimento no teu coração. E volta lá e pede perdão. Fulano, me perdoa, eu errei com você. Me perdoa, eu peguei 100 seu, toma aqui. Devolvo o que eu peguei. Amém? Queridos, você só vai conseguir fluir para o futuro se você resolver o teu passado. Não tem jeito. Não tem jeito. Pastor, mas não tem um caminho, um atalho, um jeitinho brasileiro para cura? Meu irmão, com Deus não tem jeitinho brasileiro, não. Tem não. É princípios. Você quer fluir para o teu futuro, você quer avançar para o teu futuro, resolva o teu passado. Traga luz para o teu passado. Pastor, mas eu fiz coisas terríveis no passado. E daí? Está tudo na cruz. Se eu trouxe a luz, está na cruz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se o meu passado está na cruz, não tem condenação hoje. Não tem. Quem está entendendo diz amém. Agora, pastor, eu vivo acusado. Pastor, o tempo todo eu estou sendo acusado pelo diabo. É porque você não resolveu o teu passado. Resolve o teu passado, traz a luz no teu passado. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Pega a tua reputação, joga no lixo. Mas tenha um futuro alinhado em nome de Jesus. Amém? Ei, não importa o que você fez. Pastor, mas eu fui o pior dos piores. Problema do teu passado. Porque o que importa é o que você está agora fazendo em Cristo Jesus. Mas eu fiz tanta coisa terrível, será que Jesus vai me perdoar? Ei, você não conhece o perdão de Deus. O perdão dele é imensurável. Não tem como medir, não tem. Vocês estão entendendo, queridos? Olha só que interessante. Aquele rapaz mostrou o lugar, o Eliseu falou assim, já que você teve a capacidade de mostrar onde caiu o teu machado, dá um pedaço de pau aqui. Pega um pedaço de pau. Gente, que milagre mais estranho, não é? Ele pega um pedaço de pau e quebra. Para que ele quebrou? Nem sei. Jogou ali, daqui a pouco o ferro flutuou. Sabe o que eu entendo com isso? Escuta isso, pega isso no teu espírito. Quando
você permite ser mudado interiormente, Deus muda até as coisas, as ordens exteriormente. Quando você muda os princípios, quando você inculca os princípios no teu coração, até aquilo que não é de ordem natural, Deus vai mudar, porque você muda primeiro dentro, para que depois Deus mude as coisas fora. Não é natural o ferro flutuar, mas, queridos, também não é natural o discípulo reconhecer onde caiu. Por isso que, se o discípulo no sobrenatural reconheceu aonde caiu aqui dentro, mudar as coisas lá fora, para Deus não é nada. Abrir o mar vermelho, para Deus não é nada. Fazer com que o fogo não te queime, para Deus não é nada. Fazer com que os leões não comam a carne de Daniel, para Deus não é nada. Sabe por quê? Porque primeiro tem que ser mudado dentro. Lembra que eu falei ontem? Todo movimento interno vai gerar um movimento externo. Aquele discípulo primeiro teve um movimento interno. Qual foi o movimento interno dele? Reconhecer aonde caiu. E aí Eliseu fez um movimento externo. Vocês estão entendendo, queridos? Olha que coisa fantástica. Que Deus poderoso, que Deus precioso. Mas o texto não acabou ainda não, queridos. Olha só que interessante. Olha só que fantástico. O líder, agora os pastores, os presbíteros, diáconos, os líderes da igreja, sempre tem que ajudar os discípulos a reconhecer aonde caíram. Então, queridos, não é acusar. Eu chego nos discípulos na qual eu estou acompanhando e eu falo: olha, será que no teu passado não tem nada que precisa ser alinhado? Não, pastor, não, está tudo certo. Então, mas será que não tem nada, que nenhum princípio está quebrado? Porque como é que nós vamos avançar? E aí a gente vai ajudando o discípulo a realmente identificar quais são a raiz do problema. Onde foi que esse machado caiu? Agora, sem acusação. Só dá aquela olhadinha assim para o irmão do teu lado e pergunta para ele assim: aonde caiu o seu machado? Fala para ele. Só para ele refletir assim, pergunta para ele assim: quantos machados tem que resgatar aí? Pergunta para ele. Uau. Posso dar alguns exemplos aqui para a gente encerrar? Eu vou dar um exemplo assim, ó. Vocês conhecem o cartão de crédito, né, gente? Tem gente que acha que cartão de crédito é espada. Ele pega o cartão de crédito e vai para a guerra nas lojas, para o shopping. E ele passa o cartão de crédito, vai passando, e ele passa na loja aqui, ele passa na Americana, ele passa nas Casas Bahia, e ele passa não sei na onde, e ele passa, pensando que o cartão de crédito, pensando que ele está numa luta. E geralmente o compulsivo ele não percebe, ele está na luta. O compulsivo ele vai passando, ele passa e passa e passa. Só que ele esquece que a fatura um dia chega. Olha para o teu irmão e fala para ele: a fatura um dia chega. Vai chegar, meu irmão. Se está passando a espada, a fatura vai chegar. Só que o problema é que eles não é a fatura chegar. O problema é que se você não pagar a fatura quando ela chega, começa um tal dos juros, correção, aquelas coiseiras todas. E aí tem gente que fala assim: não, mas vamos colocar uma pedra nesse assunto. Sabe o que é colocar uma pedra nesse assunto? É pagar o mínimo do cartão de crédito. A pessoa fala: vamos colocar uma pedra e paga o mínimo. Aí no outro mês, todo gigante que você não vence hoje, amanhã ele está maior. Eita glória de Deus. Toda fatura que você não paga hoje, amanhã ela está maior. Deixa eu contar uma situação. Um dia teve um irmão que ele ouviu essa mensagem e ele falou assim: ah, pastor, esse negócio aí é balela, que meu passado eu já enterrei, não tem mais nada. Eu falei: tem certeza? Não, pastor, isso aí é conversa. Eu falei: então tá bom. Passado-se um tempo, esse irmão me liga, desesperado: pastor, aconteceu uma tragédia. Eu falei: calma, irmão, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou: pastor, a fatura do cartão de crédito chegou. Eu falei assim: como que é essa fatura? Pastor, tem 1,80 m. É a minha cara, pastor. Tem 16 anos de idade. Falei: a fatura. O que eu faço, pastor? Eu falei assim: pague a fatura agora. Pague a fatura agora. Há 16 anos antes ele tinha tido uma situaçãozinha com uma outra pessoa. E agora a vida estava ajustada, alinhada, está tudo certinho, com o casamento, tudo bonitinho. Mas a fatura chegou.
Então olha para o seu irmão e fala assim: a fatura vai chegar. É melhor você resgatar o machado antes que a fatura chegue. Existem duas formas de a sua vida no passado vir para a luz. Uau! Ou Deus vai trazer a luz, ou o diabo vai trazer a luz. Quem que se prefere que traga a luz? Pastor, como é que Deus traz a luz? Você se arrependendo e trazendo, expondo para Deus, expondo para os seus líderes, expondo. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5 versículo 16: confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Quem quer ser curado? Então a primeira forma de eu resolver o meu passado, eu trago a luz pelo arrependimento para os meus líderes. E queridos, quando eu digo trazer a luz, não é sair contando para todo mundo não, é para os seus líderes, para os seus pastores, pessoas de confiança. Amém? Aí você fala: não, eu não vou trazer a luz não, macho, você acha? Aí tem a outra forma de trazer a luz. Quem que é que traz a luz? O diabo. E o diabo, toda vez que ele traz a luz, ele traz para escandalizar. Vocês entendem? Então tem duas formas de trazer a luz. Pastor, esse negócio está ficando sério. Então, pastor, eu preciso resgatar meu machado. Como é que eu faço? Pastor, como é que eu faço para resgatar o meu machado? Eu quero mostrar para vocês o versículo 7. É o último versículo. O versículo 7 diz assim: e disse Eliseu, o ferro já estava flutuando, e disse Eliseu: levanta-o, ou seja, pegue o machado. E aí, queridos, movimento, pensa comigo. O discípulo, olha para o discípulo agora, aí no texto. E o discípulo estendeu a sua mão e o tomou. Uau, como eu gosto desse versículo, queridos. Por quê? Se o texto estivesse dizendo o seguinte: Eliseu gritando: pegue o machado. E o texto dizendo que o discípulo correu 20 quilômetros, nadou mais 10 quilômetros, ficou pulando mais não sei quantos quilômetros, e aí pegou o machado. Está escrito isso no texto? Olha só o que está escrito: ele estendeu a mão e o tomou. O processo de cura na tua vida está mais perto do que você imagina. Está muito próximo. Está do teu lado. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Comece a resgatar os seus machados. Teve um irmão que ele falou: pastor, eu entendi esse texto, eu vou começar a resgatar meus machados. 1 ano e 7 meses depois ele falou: pastor, esse negócio de resgatar machado está dando trabalho, todo dia eu estou resgatando um. E pensa no irmão que estava resgatando machado, e foi lá fazendo concerto com todo mundo, foi lá na farmácia que quando ele tinha 14 anos de idade ele roubou não sei o que, foi lá naquele patrão que ele trabalhava e pegou não sei o que, foi naquele, foi em tudo quanto é lugar, queridos. E esse homem resgatava machado, chegou um momento que ele falava: pastor, essas pessoas aqui já morreu, como é que eu resgato o machado com essas pessoas? Eu falei assim: escreve aí o nome dessas pessoas num papel, escreve. O que você pegou delas? O que aconteceu? O que você defraudou elas? O que você roubou delas? Aí ele falou: pastor, roubei isso. Eu falei assim: então, quanto é que custa cada negócio desse? Aí ele fez as contas, pastor, deu X. Eu falei assim: então, agora pega esse X e você entrega para Deus, porque todo jeito tem que ter restituição. Só que é uma questão de fé, tá, queridos? Cada um faz da forma que quiser. E aí ele pegou, ele entendeu isso, chamou a esposa: olha, amor, é o seguinte, eu entendi que se essas pessoas estivessem vivas, eu ia lá pagar elas, mas como elas não estão vivas, eu tenho que restituir do mesmo jeito. Aí a esposa não concordou, foram lá, oraram e foram e entregaram para Deus. Queridos, pensa no homem que o fardo saiu. E chegou um tempo que ele falou assim: pastor, estou até com vergonha de você, pastor. Eu falei: por quê? Não, pastor, olha o tanto de machado que eu estou resgatando, daqui a pouco você vai olhar para mim e vai falar que eu não presto. Eu falei: não, querido, você está de brincadeira. Quanto mais você resgatar machado, mais você sobe no meu conceito. Sobe demais. Porque eu prefiro alguém que alinhou o passado e foi homem suficiente para subir no meu conceito, do que alguém que está vivendo de aparência com o passado não resolvido. Meu Deus. Fala comigo: meu Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? Pastor, mas então como é que eu vou fazer para resgatar o machado? Queridos, lembra-te onde caístes. Feche os teus olhos rapidinho. Lembra onde você caiu. Lembra, para onde que foi aquele machado? Aonde foi que caiu esse machado? Onde que começou esse problema? Esse problema que você está vivendo hoje, onde foi que ele começou? Pastor, eu não sei onde começou esse problema. Lembra, vamos lá, faz um exercício na tua mente. Não precisa falar nada, queridos, não é para ninguém se expor aqui.
Eu só estou fazendo esse exercício para internalizar esse conhecimento, porque a tua vida, a partir dessa mensagem, nunca mais será a mesma. A partir de hoje, onde tiver alguém para consertar, alguém para pedir perdão, alguém para restituir, você vai conseguir. A sua vida vai dar uma guinada. A tua vida vai crescer demais. Você vai ver que na obra de Deus, lá no teu trabalho, na tua família, depois que você resgatar os machados, muita coisa vai se alinhar. Você vai ver que vai fluir. A tua vida financeira, a tua vida sentimental, espiritual, vai começar a fluir muito mais fácil. Mas você tem que lembrar hoje, aonde foi que começou o problema. Abre os teus olhos. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com dificuldade de lembrar. Deixa eu mostrar duas situações para vocês. Eu lembro que eu ministrei essa mensagem numa casa de recuperação. E aí, terminou, lá na Sou Vivo, lá em Cianorte. Terminou a mensagem, um jovem chegou em mim e falou: pastor, agora eu sei onde meu machado caiu. Eu falei: rapaz, me fala, onde foi que você caiu? Pastor, olha, eu estou aqui nessa casa de recuperação porque eu usei drogas. Aí eu falei assim: eu acho que seu machado não caiu aí não, deve ter alguma coisa antes. Pensa, lembra, pois, onde caístes? Aí ele pensou e falou: pastor, já sei. Eu estou aqui nessa casa de recuperação porque eu usei drogas, e eu usei drogas porque eu andei com pessoas erradas. Eu falei: opa, está esquentando, mas eu acho que não é aí ainda. Pensa mais um pouquinho. Ele pensou, ele: pastor, já sei. Eu estou aqui nessa casa de recuperação porque eu usei droga porque eu andei com pessoas erradas, eu andei com pessoas erradas porque eu saí de casa. Eu falei: opa, está esquentando. Falei para ele: o que aconteceu para você sair de casa? Aí ele pensou e começou a chorar. Pastor, eu não sei, pastor. Eu falei: sabe, Deus, o Espírito Santo já está falando no teu coração, você já está sentindo. Eu acho que agora você sabe onde caiu o seu machado. Aí ele falou: pastor, agora eu sei. Eu estou aqui nessa casa de operação porque eu usei droga porque eu andei com pessoas erradas, porque eu saí de casa, porque um dia meu pai me mandou ir para um caminho e eu fui para um outro caminho, e eu briguei com meu pai, eu xinguei meu pai, e já fazem 14 meses que eu não falo com meu pai. Aí eu falei assim: agora você descobriu aonde caiu o machado. Ele: pastor, então agora eu estou curado. Eu falei: não, volta lá no teu pai, resgata o teu machado. Não, pastor, meu pai não, pastor, eu não posso mais falar com ele. O que eu briguei com ele, as palavras que eu disse para ele, que ele disse para mim, foram muito duras. Não dá mais para falar com teu pai, com meu pai. Aí eu falei assim: pois bem, você descobriu onde caiu, mas nunca vai sair dessa casa de operação enquanto você não resgatar o seu machado. Passados uns 2 meses, eu encontrei aquele jovem transformado, e ele falou assim: pastor, você tinha razão, eu fui falar com meu pai, até o desejo de usar droga acabou, depois que eu pedi perdão para meu pai, depois que meu pai me perdoou, depois que nós nos abraçamos, depois que eu resgatei o machado com meu pai, não senti mais vontade de usar droga. Eu falei: por quê? Porque você caiu o machado do teu pai, você encontrou alguém, e a tua fuga foi nas drogas. Mas o problema não é as drogas, o problema era o machado que tinha caído com o teu pai. Ele falou: pastor, mas isso é tão real. Eu falei: é princípios. Agora a tua vida vai para frente. E aí esses dias encontrei com ele casadinho lá em Cianorte, casadinho, trabalhando, fluindo na vida, na igreja. Eu falei: yes, é isso, é resgatar o machado. Aí certa vez, uma moça aqui do Mato Grosso do Sul foi para Cianorte, e ela chegou em Cianorte, nos procurou, e ela veio falar para nós que estavam com depressão. Ela falou assim para mim, para minha esposa: olha, eu estou com depressão profunda, e eu não sei, eu tenho uma família linda, meu esposo é uma bênção, né? Eu tinha um emprego maravilhoso, mas eu perdi até o emprego por causa dessa depressão. Minha casa é linda e eu não consigo nem arrumar minha casa. E aí eu falei assim: tudo bem, vamos descobrir aonde caiu esse machado. Falei: me conta, como que foi lá atrás, da tua infância e tal. E ela começou a contar, eu identifiquei alguns machados. Só que o pior machado foi que, quando ela começou a namorar com esse marido dela, ela começou a namorar, e aí, naquela época, o pai e a mãe dela falavam assim: filha, não namora com esse rapaz, e ela falou assim: meu pai e minha mãe não sabem de nada, é rebeldia, meu pai e minha mãe não sabem de nada. E ela chegou no namorado e falou assim: vamos fugir? Vamos. E os dois fugiram para Santa Catarina. E aí lá em Santa Catarina, essa menina casou no civil, não casou no religioso.
Ela casou no civil sem a presença dos pais, sem a bênção dos pais. E essa menina, aí lá em Santa Catarina, ela teve o primeiro filho, ela teve o segundo filho, e passados-se 10 anos, aí um dia ela sentiu saudade do pai e da mãe, mas já estava conversando, já tinha colocado uma pedra nesse assunto. E aí um dia, o pai e a mãe dela conversando com ela no telefone: ah, filha, você podia voltar para cá, volta aqui para nossa cidade. Ela: ah, pai, eu acho que nós vamos voltar mesmo. E aí ela e o marido também já não tinha mais o contato direito com os pais dele. E aí voltaram para a cidade. E aí arrumaram uma casa ali perto dos pais, e foram fluindo, e foram acontecendo, e de repente essa mulher começa a entrar em depressão. E passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, quase 10 anos, essa mulher em depressão, e essa mulher não tem explicação. E ela chega em Cianorte, ela fala assim: pastor, mas me ajuda, eu não sei o que eu faço. Eu falei assim: eu sei, tem um machado caído aí, quer dizer, tem vários, né? Machado da falta da bênção dos pais, da rebelião, da quebra de autoridade, quebra de princípio. Mas eu falei assim: olha, eu vou te dar uma ideia, resgata o machado com os seus pais. Ela falou: mas como que faz? Eu falei assim: é simples. Aí instruí eles tudinho, como que tinha que fazer. Ela voltou para a cidade dela, chegou lá, reuniu a família, e reuniu toda a família. Aí estava lá o pai dela, a mãe, os irmãos, ela, o marido e os filhos já com 20 e o outro com 18. E aí, no meio do jantar, ela preparou um jantar para a família, e ela pegou e falou assim: olha gente, eu aprendi um princípio de resgatar machado, e eu quero resgatar o machado com vocês. E aí a família ficou surpresa com aquele brinde que ela estava fazendo no meio daquele jantar. E aí ela pegou, ela e o marido dela, foi diante dos pais dela, se ajoelhou e começou a pedir perdão. Olha, pai, mãe, nós queremos pedir perdão para vocês, porque nós desonramos vocês, nós quebramos um princípio de autoridade, vocês eram a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, e nós fugimos. E aí nisso o pai e a mãe começou: não, levanta daí, nós já enterramos esse assunto, nós não tocamos nesse assunto. E ela ali ajoelhada, ela e o marido falando assim: sogro, sogra, por favor, libera a bênção sobre nós, nos perdoa, por favor. A nossa vida não vai para frente, nós temos tudo, mas nós não somos felizes. Por favor, nos abençoe. E aí, queridos, a família toda chorando, aquele processo todo acontecendo. E até que o pai e a mãe dela não estavam conseguindo que eles nem olhar para eles. Aí o irmão dela, mais velho, vem, pega a mão dos pais, coloca sobre a cabeça deles e fala assim: mãe, pai, abençoa o casamento deles. E aí a mãe e o pai começou: nós abençoamos vocês para prosperarem, nós abençoamos vocês para fluírem, nós abençoamos vocês para serem felizes. E aí a bênção foi acontecendo. E quando ela levantou, quando o marido levantou, já eram outras pessoas. E aí eles se atracaram naquele abraço ali e tal, beleza. De repente, quando eles sentaram na mesa para jantar, o filho dela mais velho levantou e falou: gente, espera um pouquinho, eu quero fazer um anúncio. Eu estou vendo vocês aí fazendo tudo isso, essa liberação de perdão. Eu quero pedir perdão para a senhora, mãe. E o filho dela mais velho começou a pedir perdão. Ela falou: mas filho, você é um ótimo filho. Ele: então, mãe, sabe a menina que a senhora não quer que eu namoro? Eu já estava combinando com ela para fugir essa semana. Essa semana nós ia fugir. Mas eu estou vendo qual foi o resultado, que a senhora e o pai fugiu. E eu não vou fazer isso, eu quero pedir perdão para você. Olha só o que já estava gerando. Todo machado não resgatado vai gerar outros machados que vão precisar ser resgatados. Quem está entendendo diz amém. Queridos, eu não sei o que você tem na sua vida, qual foi o seu passado, queridos, mas não importa o tamanho da tragédia do teu passado. Ninguém está aqui para acusar o teu passado, ninguém está aqui, Jesus não está aqui para apontar dizendo que você errou. Pelo contrário, Ele quer que você tenha um coração sincero para resgatar qual seja o machado que caiu no teu passado. Não importa qual foi a tragédia, o que importa é que hoje Jesus está te dando a chance de restaurar a tua vida, de restaurar a tua família, de restaurar as tuas finanças, de restaurar os teus sentimentos. Não importa qual foi o machado que caiu, não importa. Eu sei que vocês estão entendendo que agora o Espírito Santo está tocando no coração de vocês. E agora, queridos, fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Eu queria que você agora, é você e Deus. Você e Deus, quem tiver grudado com outra pessoa pode até largar agora. Fique assim, ó, só você e Deus agora. Isso, só você e Deus.
Porque isso é individual. Resgatar machado depende só de você, não depende do outro, não depende do teu esposo, não depende da tua esposa, não depende do teu pai, da tua mãe, não depende, é só você agora. É você e Deus. Fecha os teus olhos e começa a falar com Deus aí em espírito, bem quietinho, só você e Deus. Começa a falar para Deus: Senhor, eu tenho esse machado. Pai, eu tenho esse machado, eu quero resgatar, eu não quero mais viver uma vida de mesmice. Hoje é um dia de conserto na minha vida. Fala para Deus: Senhor, hoje é um dia de conserto, eu quero alinhar minha vida. Hoje eu quero participar dessa mesa da comunhão, dessa santa ceia. Eu quero participar de uma forma diferente, porque hoje eu tomo a decisão de falar para Deus aonde foi que o meu machado caiu, aonde foi que começou esse problema. Pai, eu quero, Pai, resgatar a minha vida. Eu quero resgatar os machados. Senhor, aquele problema que eu tive com o patrão lá no passado, aquele problema que eu tive com outros pastores, aquele problema que eu tive com outros líderes, aquele problema que eu tive com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo. Hoje eu quero resgatar esse machado. Eu vou sair desse culto hoje, eu vou mandar mensagem pedindo perdão para aquela pessoa que há tanto tempo eu não converso com ela. Tchau, oh, aleluias. Deus preparou essa manhã para você ser curado. Deus preparou essa manhã para a tua vida ser transformada. Deus preparou esse tempo, esta palavra, porque nenhum machado vai ficar caído. A partir de hoje, creia, toma posse, a tua vida vai ser transformada. Creia, fala para você mesmo: eu creio, eu vou tomar uma decisão de resgatar os machados. Coloque como um alvo na tua vida: a partir de hoje eu vou alinhar os machados, eu vou resgatar um por um. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Se eu roubei alguém, eu vou restituir. Se eu preciso liberar perdão para alguém, eu vou liberar perdão hoje. Hoje eu vou liberar perdão, eu não vou mais ficar devendo perdão para ninguém. Se eu preciso pedir perdão, eu vou ter a coragem de mandar uma mensagem para aquela pessoa, se ela estiver longe, ou então se ela morar aqui nessa cidade, eu vou na casa dela, eu vou pedir perdão para ela, porque a minha vida não vai mais ficar amarrada, a minha vida não vai mais ficar travada. Eu creio que hoje é o dia da minha cura. Eu quero ser curado. Oh, Espírito Santo de Deus, vem Senhor, com cura agora, Pai, cura. Pai, rasga os céus nesta manhã agora, Pai, e começa a curar, começa a curar. Agora é para você, querido, você quer ser curado agora, faz assim com as tuas mãos, recebendo a cura, recebendo, é para você, fecha os teus olhos e começa a tomar posse da cura. Fala: eu recebo, essa cura é para minha vida, eu vou praticar esses princípios, eu vou me alinhar com Deus, eu vou ser curado, eu vou ser restaurado completamente, eu não vou ficar devendo nada para ninguém, a minha vida agora está no altar do Senhor. Ei, eu creio, o Senhor está liberando a cura. Show, receba, toma posse agora, Deus está liberando a cura sobre a tua vida. Para quem crê, para quem tem fé, vai recebendo. Fala: eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora, eu tomo posse. Espírito Santo de Deus, vem, ó Pai, curando, vem restaurando, vem trazendo, Senhor Deus, essa cura sobre a minha vida. Vem, Senhor Deus, ministrando, ó Pai, sobre o meu coração agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, agora, Pai, no coração desta mulher, ó Pai, que seja o Senhor agora, Senhor Deus, liberando, ó Pai, tirando todo esse fardo pesado que a tua filha estava carregando, ó Pai. Ela não podia mais carregar esse fardo, e Senhor Deus, ela está se alinhando, ela está fazendo um voto com o Senhor, ela está fazendo uma aliança com o Senhor agora, Pai. Senhor Deus, esse homem, esse pai de família, esse homem, ó Pai, que agora se apresenta diante do teu altar, ó Pai, agora, Senhor Deus, ajuda o teu filho, ó Pai, a quebrar toda a estrutura de orgulho, o orgulho que estava impedindo ele de ser curado. Mas nesta manhã, todo o orgulho vai cair por terra, ele vai ter coragem de chegar e pedir perdão, ele vai ter coragem de chegar e falar que errou, ele vai ter a hombridade de chegar e falar que ele estava errado, e ele agora, Senhor, está sendo transformado num novo homem. Sim,
ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim, ó Pai, como o Senhor transformou Abraão num novo homem, transforma esse homem agora, Pai, num novo homem, um homem cheio do Espírito Santo. Transforma ele, ó Pai, num ótimo marido, Senhor Deus, num ótimo pai, num ótimo funcionário, Senhor Deus, num ótimo servo de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo também, ó Pai, essas crianças, ó Deus, essas crianças que aqui estão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, guia cada uma dessas crianças, adolescentes, jovens, ó Pai, Senhor Deus, deste ministério, desta cidade, para que eles possam crescer, ó Pai, sem nenhum machado caído. Mas, ó Pai, se porventura algum machado cair pelo caminho, Senhor, que os pais possam ensinar os filhos a resgatarem os machados, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou, ó Pai, pois eu sei que hoje, ó Pai, o Senhor começou uma grande obra na vida desta igreja, e teu nome vai ser exaltado, glorificado. Em cada machado resgatado, o teu nome vai ser glorificado. Em cada machado resgatado, o teu nome vai ser exaltado. Pai, libera, Pai, a tua cura sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Se você recebeu essa ferramenta para cura, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Se é para Ele, aplauda bem forte, bem forte, bem forte.